Nada está fora, tudo acontece e está dentro. Hoje vamos falar um pouco mais das sombras psicológicas, que é mais uma peça que forma o quebra-cabeça cósmico que somos. Você, se ainda não assistiu, recomendo assistir o primeiro vídeo aqui do canal, onde falamos de maneira fundamental e geral acerca da sombra psicológica. E um vídeo se encaixa no outro, mas ambos são independentes. Então, pegue os seus 5 sentidos, cole aqui na tela comigo e preste bastante atenção até o final deste vídeo. No vídeo anterior, acerca da sombra psicológica, foi explicado o que é a sombra. E ela, como foi falado, é tudo o que uma pessoa reprime. Tudo que ela não aceita, que ela ignora, que é vergonhoso, que foi falado para ela que não podia pensar ou sentir aquilo e etc. Qualquer coisa que a pessoa não deixa se passar por ela e que ela reprime, se torna uma sombra. E isso tem um impacto gigantesco em todas as áreas da vida da pessoa, na evolução da pessoa, no desenvolvimento dela, na prosperidade, etc. Foi explicado que os causadores dessas sombras são as informações que a pessoa recebe, as experiências que ela vivencia na terna infância dela, o que pode ou não contribuir para o desenvolvimento e criação destas sombras. E foi explicado, até falado de algumas das mais conhecidas e atuais sombras psicológicas, que é a sombra do machismo, a sombra do infantilismo, a sombra da rejeição. Também existe a sombra do não demonstrar sentimentos e outras milhões de sombras que existem, mas que são geradas devido ao que a pessoa tem na mente inconsciente dela. E que quando aquilo não é tratado, quando aquilo não é acolhido pela pessoa, é conscientizado, elaborado, etc., ela vai para uma parte desta mente inconsciente e se torna o que Carl Gustav Jung chamou de sombra psicológica. Mas tem um ponto desta questão da sombra, que foi até o que encerrou o vídeo anterior, que é a questão de que não só essas coisas todas que eu disse, que são consideradas negativas, que foi dito que não se podia sentir determinada coisa, que pensar determinada coisa é errado, que agir de determinada coisa, de determinada forma fosse errado, e por consequente a pessoa reprimiu, jogou aquilo para debaixo do tapete. Também existe um conteúdo nas sombras que são os conteúdos positivos, que também a pessoa reprime e joga para debaixo do tapete. Veja bem, não é só coisas negativas que são possíveis de se reprimir e jogar na sombra. A sombra abarca tudo que é rejeitado, tudo que é reprimido. E devido ao que é a regra
na face do planeta Terra, a maioria das pessoas jogam talentos, dons, habilidades, oportunidades, e não menos importante, mas que na verdade é a coisa mais importante de um ser encarnado, a maioria das pessoas joga na sombra, ou melhor dizendo, joga sombra, entulho e etc. na centelha divina, que é a parte mais importante do ser e que é o que mantém o ser. Veja, a centelha divina é o todo. E as pessoas, por não terem essa consciência, devido a N fatores que já foram explicados aqui no canal, a pessoa também joga essa questão da centelha divina para a sombra. E fica lá. Fica lá reprimido. Como que você percebe essa questão da sombra e da centelha divina na sombra? Talvez isso já até aconteceu contigo. Você está ali, ou assistindo alguma coisa nas redes sociais, televisão, ou até na rua mesmo. Você passa por um morador de rua, uma pessoa que está numa situação bem, vamos falar assim, de miséria, de pobreza, e você passa por aquela pessoa ali, você vê ela, é inevitável não ver. Viu, mas ignorou em termos mentais e físicos. Ignorou-se a pessoa naquela situação. Só que uma coisa eu tenho certeza, e isso acontece em todos os seres, que veem uma situação dessa, de um outro ser, que é um irmão, numa situação negativa dessas. A pessoa sentiu algo, sentiu alguma coisa, teve um sentimento por aquela situação. Esse sentimento, que às vezes é de dó, é de pena e etc., é um sentimento, um impulso da centelha divina. Por quê? Porque o irmão que está lá nessa situação é um irmão que também tem uma centelha. Então, quando uma centelha passa, por mais que o ego não permita, uma centelha enxerga a outra centelha. Porque elas são o próprio, o Criador. É como se Deus estivesse olhando para ele mesmo. E se uma pessoa tem o átomo divino e a outra, e tudo tem o átomo divino, principalmente um ser que não tem consciência e autoconsciência, quando você vê o ser que tem isso, que é consciente, que pode ser uma pessoa, um animal, que está numa situação dessa, emerge um sentimento, que é o que comprova essa situação que se encontra a centelha divina. Porque a centelha divina se encontra nessa situação. Porque o ego e a não informação que esse ego não recebeu ainda, a clareza de como funciona e etc., e que a centelha está ali, aguardando o ego se render a ela, e aí ela também é ali, fica na sombra ali junto com todo o conteúdo que constitui a sombra da pessoa. Veja, esse ponto da sombra, essa situação de colocar a centelha na sombra é um desastre. É a ruína da pessoa. Estou falando principalmente em termos espirituais. Porque talvez o ego da pessoa, por exemplo, sabe fazer dinheiro, a pessoa ganha muito dinheiro, mas ela internamente é vazia, porque a centelha divina dela está na sombra.
que é o que mantém ela em fase com o todo, que é o que mantém ela no estado de amor incondicional, de alegria sobre-humana, de compaixão, por exemplo, com o irmão num estado miserável desse que eu dei o exemplo. É devastador essa situação de colocar a centelha divina na sombra, porque ela é o Criador através da pessoa e que é o que mantém, ajuda e decide o que é o melhor para a pessoa. E como tudo tem uma essência que é pura benevolência, a centelha, sendo uma parte do todo, fica lá pacientemente aguardando a pessoa. Epa, tem algo de errado. Eu vi o irmão na situação e eu senti um impulso de ajudar o irmão, mas eu não ajudei o irmão por causa do ego. E veio o sentimento. E vem na hora. Vem aquela agonia, aquela tristeza. Por quê? Porque um somos nós. Porque é uma onda só. Tudo é uma única onda. Essas percepções que temos, né, aqui é um ser humano, aqui é um outro ser humano, aqui é uma cadeira, aqui é uma mesa, aqui é um prato de comida, aqui é isso tudo são percepções de uma única onda que é tudo. Por isso que quando você vê um semelhante, que é um irmão, numa situação miserável, tem-se um sentimento. Por mais que a pessoa ignora aquilo dali e, né, finge que não está vendo, ou até reclama, tem algum pensamento negativo, etc., que desencadeia o sentimento negativo, o primeiro impulso que a pessoa tem é de sentir um incômodo de ver a pessoa naquela situação. Esse incômodo é a centelha lá na sombra da pessoa, mandando um sinal. Ajuda, ajuda, ajuda. Entende? Isso é até uma outra questão que você não vai ver ninguém pontuando acerca da sombra. Porque a visão, às vezes, que na verdade ainda é a predominante na face do planeta Terra, é a de que tudo está separado. E aí existe isso, e isso não tem nada a ver com isso. Nada está conectado. Essa percepção impede muitas pessoas que abordam esses assuntos de fazer essa conexão das ciências, das descobertas psicológicas e etc. com a espiritualidade. E isso tudo, veja bem, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, ocorre para o bem da pessoa. Porque lembrem, a sombra é uma parte do ego da pessoa. Constitui o ego. Quanto mais a pessoa reprime coisas na vida, maior essa sombra fica. Maior essa parte da personalidade do ser fica. E como foi explicado no vídeo anterior, se não resolvidas essas questões sombrias, que estão lá reprimidas, elas vêm à tona em autossabotagens, em coisas negativas, coisas ruins acontecendo na vida da pessoa. E aí, imagine vários exemplos disso. Divórcios, desemprego, falência, enfim. Várias coisas negativas ocorrem devido a esta repressão tremenda que é possível perceber observando o simples detalhe no comportamento da pessoa, que é o quê? Se a pessoa é espontânea ou não.
Quando você estiver diante de uma pessoa e ela não for espontânea, não agir com naturalidade e etc., pode ter certeza que ali existe uma sombra enorme. Anos e anos de repressões. E aí fica visível nesse traço de comportamento, que é a espontaneidade. Então, até o que foi explicado sobre a sombra também, constituindo a personalidade da pessoa, deixa lá escondido coisas benéficas e positivas. E isto acontece por uma situação que também gera uma confusão mental nas pessoas, principalmente as que iniciam o autoconhecimento, os estudos acerca também até de espiritualidade, que é o seguinte: uma pessoa desenvolve muitas sombras por ter uma personalidade fraca. Por quê? A personalidade é o ego da pessoa. Como foi explicado no vídeo dos 7 corpos sutis, que deve estar aqui em cima ou aqui abaixo. Depois você assiste para você entender. O ego da pessoa é constituído de corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental concreto. Isso é o ego. Ego, a personalidade. E quando uma pessoa tem uma personalidade fraca, que advém do que ela recebeu na terna infância, se ela passou por experiências traumáticas que geraram bloqueios e etc. Tem várias questões que explicam por que uma pessoa tem personalidade fraca. Essa pessoa, ela não consegue lidar com os aspectos sombrios do ego, da personalidade dela, e ela só reprime, só joga para debaixo do tapete, só vai acumulando essas situações que, devido a esse ego fraco, essa personalidade não desenvolvida, a pessoa cria. E é aquilo. Tem a pessoa que tem a personalidade fraca agressiva, que é aquela pessoa que ela é agressiva, entendeu? Ela tem um ego que ele é aparentemente forte, mas que é um ego que quer dominar, quer controlar, quer manipular e etc. É uma pessoa que tem personalidade fraca, na verdade, tem egocentrismo, tá vendo? Exacerbado. E tem a outra que tem a personalidade fraca, o ego fraco, mas que é passivo, que é uma pessoa que ela é encolhida, que ela é tímida, que ela é fraquinha, você percebe até que ela é frágil. Esse tipo de situação, onde a pessoa tem essa personalidade fraca, esse ego fraco, faz com que ela desenvolva muitas sombras. Por quê? Para você lidar com essas questões da sombra, que é, primeiro, enxergar que tem a sombra, depois acolher essa sombra, depois equacionar, que é o que? Você com você mesmo, conversando acerca dessa sombra internamente, elaborando ela, até que ela se integra na sua personalidade e você não vira refém dessas sombras. Só uma pessoa com personalidade forte, com ego forte, tem uma coisa que é até arquetípica, que se chama coragem de fazer isso. Porque a sombra, quando não resolvida, ela vai crescendo, aumentando, não só em tamanho, em quantidades de repressões, mas em energia. A sombra não é só uma informação lá na sua mente inconsciente. Ela é uma informação, e informação é igual a energia. Então ela é uma informação
que é energia em potencial, que a qualquer momento pode vir à tona. E uma pessoa nessa situação de sombra e com personalidade fraca, ela, além de criar mais sombras, ela também pega todos os traços positivos que ela tem, todos os dons, as capacidades, os talentos e a centelha divina, se ela tem uma crença sobre o todo negativa, e joga para a sombra. Por quê? Uma pessoa sem um ego forte, sem uma personalidade forte, ela não consegue expressar esses dons, esses talentos e, principalmente, deixar a centelha divina assumir a vida dela. Veja, o ego, que é esses 4 corpos sutis que eu mencionei, ele é uma ferramenta. Porque tem muita gente que quando começa a estudar sobre tudo isso que está sendo aqui falado nos vídeos, quer destruir o próprio ego. Acha que o ego é uma terceira pessoa, um ser maligno, que precisa ser destruído, doutrinado, castigado e etc. E não é isso. O ego é fundamental para que a pessoa evolua. Mas ele necessita de ser desenvolvido. Imagine o ego como se fosse um diamante bruto, todo brutão, assim, sem formato nem nada. Ele precisa ser lapidado, fortalecido, para que esse diamante fique harmônico, bonito, certo? E ele seja agradável aos olhos. E no caso do ego, que ele sirva à centelha, para que ele se renda à centelha. Não é um ego forte, porque quando a pessoa tem um ego forte e desenvolvido, mas ela usa isso para dominar, manipular, só para o lado negativo da força, só para os interesses particulares, né? Que tem gente que tem ego assim, parece que é forte, personalidade forte, mas aquilo ali é uma fachada, porque a pessoa é egocêntrica, ela tem um ego fraco, uma personalidade fraca, que é camuflada por uma máscara de poder, de força, de dominar, de manipular, etc. De sempre ser a superior frente aos outros. Isso é uma máscara do próprio ego da pessoa. Para esconder alguma coisa, algum trauma, algum bloqueio que gerou essa disfunção, esse egocentrismo todo. O ego, ele precisa ser forte. Por quê? Se uma pessoa não tem um ego desenvolvido, uma personalidade forte, no bom sentido, ela vira massa de manobra de qualquer um. Alguma pessoa manda e desmanda nela do jeito que quiser, porque ela não consegue se posicionar. Ela não consegue dizer não. Uma pessoa sem ego forte. Ela só age no puro egocentrismo. E aí tem 4 tipos de características que classificam uma pessoa egocêntrica. E não vamos entrar nisso aqui agora. Mas o ego precisa ser forte, por quê? Para que a centelha divina atue na vida da pessoa, é necessário um ego que, por exemplo, na convivência com os outros irmãos, e a pessoa entendeu tudo isso que está sendo explicado sobre centelha, sobre a jornada dela e etc., né, o quebra-cabeça cósmico e aí por aí vai, ela não tem receio de soltar tudo, as pessoas, o que ela vivenciava anteriormente, as crenças, e iniciar a jornada da centelha e vivenciar este projeto, esta situação que é a situação real que a pessoa veio vivenciar, porque ela tem um ego que se posiciona. Na prática, o que é isso? A pessoa não vai ligar de
por exemplo, chatear parentes, amigos, que às vezes a convida para uma coisa ou outra. Não, ela vai estudar, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Para quê? Para o ego ficar forte e o ego se posicionar. Não, eu não assisto mais jogo de futebol, eu não bebo mais álcool, eu não isso, eu não aquilo. Por quê? Todas essas outras coisas que eu disse anteriormente e esses exemplos que eu estou dando atrapalham a pessoa de entrar em fase com a centelha e também de expressar tudo que ela veio expressar na vida dela. Todos os dons, os talentos, etc., são impedidos por quê? Devido ao formato que essa pessoa viveu a infância, até mais ou menos 13 anos de idade, esse ego dela não foi desenvolvido, ele não foi fortificado. E isso, inevitavelmente, faz a pessoa ter uma personalidade fraca e gerar sombras e mais sombras e mais sombras e mais sombras, e reprimir os talentos e reprimir a centelha divina. Então, é muito importante compreender que as sombras precisam ser resolvidas, precisam ser elaboradas, integradas na personalidade do ser, para que a pessoa desenvolva o ego e o ego forte fique de lado e a centelha divina assuma o controle da vida da pessoa. E como que você consegue desenvolver, trazer à tona essas partes de talentos, de dons, que devido à situação que talvez você tenha vivido, isso esteja na sombra, isso esteja reprimido e etc. A primeira coisa é você buscar a ajuda de talvez um profissional, um terapeuta, um psicoterapeuta, que através de ferramentas de psicologia ou de terapias holísticas, ele vai trabalhar essa questão da sombra e isso vai ser desenvolvido em você, elaborado, e você vai se sentir, o ego vai se sentir mais preparado, mais capaz de tirar aquelas coisas que estavam nas sombras, porque, por exemplo, você parou de reprimir, agora você não está mais pondo aquela força toda para segurar aquela nuvem de sombra lá no seu inconsciente. Você pôs isso para fora, talvez uma terapia com um psicólogo, etc. Pronto, você liberou a sombra, equacionou. Aí agora você se sente mais capaz de também tirar lá do inconsciente um projeto relacionado a um dom, um talento, uma capacidade que você tenha e colocar isso em prática, ativar isso de novo em sua vida, que vai te trazer prosperidade, realização pessoal e, muito importante, a centelha divina vai atuar através disso também, porque, consequentemente, você vai desbastar, tirar toda aquela nebulosidade que foi colocada em cima da centelha divina devido às repressões das sombras. Então, essa é uma das formas, ajuda profissional. Uma outra forma, e que é algo muito interessante e muito intuitivo, e que é bem único de cada pessoa, é você utilizar de ferramentas de autoconhecimento que vão dar para você a clareza, você vai conhecer coisas sobre você que antes você não sequer tinha a percepção. E um ponto interessante disso é que quando você usa ferramentas de autoconhecimento para se conhecer melhor e você começa a ter uma compreensão de vários aspectos do seu ego, você, além de ganhar poder pessoal, você trabalha as suas sombras porque você ganha consciência de aspectos positivos
e também aspectos negativos que você possa já ter ou ter ainda não acordados, emergidos nos seus comportamentos e etc. E uma das ferramentas que eu recomendo muito você buscar para ter esse vislumbre é a astrologia. Por quê? Ela é uma ferramenta que trabalha muito essa parte mental da compreensão, do autoconhecimento, dá muita informação fiel, milenar, que já acompanha o planeta Terra e etc. há muitos milênios, e que, se compreendida de maneira profunda, detalhada, através de bons profissionais, como Débora Mexica, tem um outro também, que eu não vou saber o sobrenome dele, mas chama Lucas, você pode pesquisar aqui, astrólogo Lucas, você vai achar o perfil dele, Cláudia Lisboa e outros mais, você vai conseguir já ter um contato com a astrologia de uma maneira profunda, detalhada, e que vai dar para você um conhecimento sobre si mesmo, que vai trabalhar essa questão das sombras também, e que vai trazer à tona possíveis dons, talentos, capacidades, qualidades, que em outra hora estava lá reprimido no seu inconsciente, se transformando em uma sombra psicológica. E tem mais uma coisa muito importante sobre isso. Esta questão da astrologia tem embutida, que é a base de tudo no universo, os arquétipos. E falaremos, em especial mais adiante, de 2 arquétipos muito interessantes que podem te ajudar a trabalhar e desenvolver essa questão da sombra, resolvendo ela em você, e também desbloquear possíveis dons, talentos e etc., que talvez você não tenha ativado em você, que estejam inconscientes por você ou reprimidos. E isto será um tema para um próximo vídeo, porque este vídeo era para deixar clara essa questão de que não é só as coisas negativas que ficam na sombra. É preciso olhar a sombra e deixar que venha tudo de positivo que esteja na sombra para fora. E muito importante, a resolução da sombra traz a centelha divina à tona. A intuição melhora, tudo fica mais claro para quem resolve a própria sombra. Teremos mais vídeos acerca disso, adentrando um pouco questões de determinados arquétipos. O que você aprendeu nesse vídeo? O que ficou claro para você agora? Você sabia que os seus dons estão lá? Aquelas coisas que você tem um impulso de fazer e não faz? O que mais você aprendeu neste vídeo? O que mais que ficou claro para você? Comente aqui abaixo. O seu registro nos comentários ajuda muito, tanto a mais pessoas que chegam no canal receber informações de casos reais de pessoas que entenderam o conhecimento e que também aplicaram, e você ajuda o canal a ser entendido pelo algoritmo do YouTube que esse vídeo é importante. E assim essa informação chega para mais pessoas. Dá um like também no vídeo, porque isso contribui de maneira positiva para o canal. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que são mais importantes para você, porque assim elas também vão ter o conhecimento e assim poder trabalhar as próprias sombras. Isso vai trazer benefício para todos vocês. Nunca se esqueça do nosso lema, que é sempre falado aqui no canal. É um prazer e eu vou sempre fazer o que precisa ser feito. Um abraço e voltaremos num próximo vídeo.